atividade de ciências sobre coração e pulmões, né? No livro interdisciplinar APES. Então, hoje, dia 27 de maio, nós vamos ver como funciona o nosso coração e o nosso pulmão. Vamos lá? O coração e pulmões. Vimos que quando realizamos atividade física, nossa respiração e nossos batimentos cardíacos se alteram. Lembram que vocês fizeram atividades aqui atrás, né? Sobre fazer alguma atividade física e aí vocês colocaram a mão do lado ali, né? Do pescoço para sentir o batimento cardíaco, que quando a gente faz atividade física, ele acelera. Mas você sabe dizer por onde passa o ar que respiramos e expiramos? Então, e o que acontece com o coração? Para aprender mais sobre a respiração e a circulação, vamos ler vários fragmentos de texto. Ao vasculhar esses fragmentos, procure desvendar. Quantos pulmões temos? Quantos litros de sangue há no corpo? E o que são artérias? Olha, como isso é muito importante, né? Vocês saberem quantos litros será que nós temos de sangue, né? E quantos pulmões? E o que são artérias? Então, vamos lá para ver, né? Vamos começar a entender o nosso corpo. Aqui, nós temos uma menininha e temos várias partes, né? Do corpo aqui. Cada flechinha está apontando para uma parte que está falando, ó, tá? Então, nós vamos seguindo a flechinha, certo? Então, vamos lá. O primeiro que está mostrando é o nariz. O nariz possui uma série de espaços internos chamados cornetos ou conchas nasais. No nariz, o ar é aquecido, umidificado e filtrado. Então, o nariz é muito importante também, porque a hora que ele passa, o ar é aquecido, tá? Ele é umidificado, então quando o tempo está muito seco, ocorre o quê? Muito sangramento, porque o nariz vai secando, né? Lá dentro vai secando, por isso que falam para colocar umidificador de ar. Para quê? Para que o ar fica mais umidificado e aí evita esses sangramentos. E o nariz também filtra, né? O ar que passa, porque nós temos aqueles cabelinhos dentro do nariz que é como se fosse um filtro, tá? Aí depois nós temos a traqueia. O que é a traqueia? A traqueia é uma espécie de tubo que é esse aqui, ó, por onde passa o ar que entra no corpo pela boca ou pelo nariz. Então, quando a gente respira tanto pela boca quanto pelo nariz, o ar vai passar por aqui, ó, tá? E esse pedaço aqui é chamado de traqueia. Vocês já viram quando você estica o pescoço ali, ó, né? Vocês sentem, parece um cano, né? Então, é a traqueia. Ela se ramifica em tubos cada vez mais estreitos. Então, ela vem grande e vai diminuindo, tá? Depois, temos os pulmões.
Os pulmões ocupam quase toda a cavidade torácica. Essa cavidade é a caixa torácica, tá? É o espaço que a gente tem aqui no nosso corpo, no tórax. Por isso chama cavidade torácica. Torácica vem do tórax, tá? Temos 2 pulmões. Olha lá, então nós temos 2 pulmões. Um do lado direito e outro do lado esquerdo. O pulmão direito é um pouco maior que do esquerdo. Então, olha lá, né? Eu tenho um pulmão maior que o outro, tá? Certo? Aí, aqui, ele está explicando como é os pulmões. Então, vindo o ar aqui, ó, pela traqueia, olha lá, ó, ela vem grande e vai diminuindo. Daqui, ela ramifica para os lados, que vai para os pulmões, certo? Nos pulmões, nós temos os bronquíolos, que são essas veias, essas ramificações, são raminhos, tá? Parece raízes. E dessas ramificações, ó, cada um parece uma florzinha, tá? Que são os alvéolos pulmonares. Então, quando você tem um problema de respiração, alguma coisa assim, bronquite, pneumonia, esses alvéolos, eles ficam inflamados, né? Então, é quando acontece as doenças, né, do pulmão, tá? E aí, ó, o sangue passa por esse monte de vasinho, o sangue arterial, que vem da artéria do coração, e o sangue venoso, que é o azulzinho, tá? Então, ele entra, o arterial, né? O venoso, ó, ele entra e sai o arterial aqui, ó, tá vendo? A flechinha. Então, nós temos dentro do pulmão os bronquíolos e os alvéolos. Então, agora vamos saber como são os alvéolos pulmonares. Alvéolos pulmonares, o que são? São sacos, ó, esses saquinhos, ó, parece uma uvinha, né? Microscópicos, ou seja, bem pequenininhos, cheios de ar. Fazem parte dos pulmões. Nos alvéolos ocorrem as trocas gasosas, então veja, isso é muito importante, ó. O oxigênio do ar passa para o sangue e o gás carbônico passa do sangue para os pulmões. Então, vamos ver, ó. Nos alvéolos ocorrem as trocas gasosas. Então, o oxigênio passa para o sangue e o gás carbônico passa do sangue para os pulmões. O muco. Quando inspiramos, o que é inspira? O ar entra, ó, inspira. O ar entra no corpo e segue até os pulmões. Quando a gente expira, a gente solta o ar, tá? No nariz, na traqueia e nos pulmões, existem mucos. Aqui no nariz é a caca, né? Do nariz.
que são o quê? As partículas que estão no ar, aquelas sujeirinhas, tá? Então, no nariz, na traqueia e nos pulmões existem muco, no qual ficam retidas partículas que estão no ar, tá? Agora aqui, vamos ver do outro lado o que que ele está falando, ó. A flechinha está indicando o coração. Vamos ver então. O coração possui paredes formadas por músculos. Dentro dele existem cavidades cheias de sangue. Então, olha lá, o coração, ele possui músculos, né? É formado por músculos. Dentro dele existem cavidades cheias de sangue. Duas cavidades menores na parte de cima são chamados de átrios. Então, olha lá. Vamos diminuir um pouquinho para a gente poder ver certinho, ó. Então, vamos lá. Nós temos duas cavidades menores na parte de cima, que são chamadas de átrios. Então, olha lá, nós temos o átrio esquerdo, tá? E o átrio direito na parte de cima, e essas cavidades são menores, tá? Duas cavidades grandes na parte de baixo, que são chamadas de ventrículos. Então, essa é um ventrículo, ó, direito na parte de baixo, que é maior, tá vendo? O espaço que ela tem, essa abertura, ó, tá? Aqui e aqui, que ela sai, né? O ventrículo esquerdo e o ventrículo direito. Olha o tamanho, né? Da cavidade. Ao bater, o coração funciona como uma bomba. Então, o coração funciona como uma bomba que impulsiona o sangue para fora. Ou seja, ele joga o sangue, é ele que joga o sangue para fora, levando através dessas veias, né, das aortas, para o nosso corpo. Olha aqui, né? Então, veja esse aqui. Ele leva o sangue, ó, a aorta leva o sangue para todo o corpo, tá? E ele devolve o sangue, né? Ó, ele volta o sangue, o azul, né, da veia, volta, passa. Essas veias passam pelo ventrículo direito e sai, né? O que que acontece? Ele vai entrar como oxigênio e vai sair, ele vai entrar como gás carbônico e sair como oxigênio para a gente respirar, tá? Então, vamos ver como funcionam os vasos sanguíneos. O sangue fica dentro de canais que funcionam como tubos, ó, tá vendo? Olhando aqui também, ó, são tubos, as nossas veias, né? Ou canos que percorrem todo o corpo. São os vasos sanguíneos. As artérias são vasos sanguíneos por onde o sangue sai do coração. As veias são os vasos sanguíneos por onde
o sangue segue o caminho de retorno ao coração. Então, vejam, quando o sangue sai, ele sai pela artéria aorta, que são as maiores, tá? Ó, o sangue sai por aqui. E ele volta pelas veias, tá? Então, olha esse outro desenho aqui. O sangue vai sair, então por onde é o vermelho é onde ele sai e vai para todo o corpo, tá? Que é a artéria. Então a artéria, ela sai todo o vermelho, tá? E ela volta, o sangue volta pelas veias. As veias são o azulzinho, tá? Então, ela volta. Vocês estão vendo aqui, ó. Ela está indo pelo corpo todo. E depois ela tem que voltar para quê? Para o coração fazer a oxigenação, tá? Então, vamos lá. A artéria aorta é um grande vaso sanguíneo do nosso corpo. Ela tem várias ramificações. Alguns desses ramos vão para a cabeça, olha lá. Outros para o braço, para o abdômen e para as pernas, né? Para quê? Para nos dar energia, olha lá, ó. Então, alguma dessas artérias, ó, que são essas vermelhas mais grossas, vão para as pernas, para os braços, para a cabeça, tá? O sangue contém, entre outros elementos, então, olha lá, o sangue contém, entre outros elementos, substâncias como nutrientes. Então, o sangue também tem nutrientes, além de outros elementos obtidos da digestão dos alimentos. Por isso que é importante a gente se alimentar bem, comer alimentos saudáveis, tá? Então, como que é obtido esses nutrientes? Através da digestão dos alimentos e o oxigênio obtido da respiração. Então, a gente respira o oxigênio que vem das árvores, né, do ar, e a gente elimina o quê? O gás carbônico, tá? Ao circular pelo corpo, o sangue abastece cada pequeno espaço do nosso ser com essas substâncias. Então, é através do sangue que ele está levando os nutrientes para o nosso organismo. Pelo sangue também são transportadas, substâncias que podem ser eliminadas do corpo, como o gás carbônico, certo? E temos também a circulação, por onde o sangue vai passar. O sangue sai do coração com impulso suficiente para ir a todas as partes do corpo. Depois esse sangue retorna ao coração, olha lá, ó, tá? Onde é novamente bombeado. Em cerca de 1 minuto, todo o sangue de um adulto, olha lá quantos litros nós temos de sangue, de 6 a 5 litros, passa pelo coração e circula pelo corpo. Veja, cerca de 1 minuto, ele passa todinho pelo nosso corpo, pelo coração e circula pelo corpo. Dentro de 1 minuto, olha como é rápido, né?
Então, o nosso corpo, ó, tem 5 a 6 litros de sangue, tá? São 2 garrafas de Coca-Cola de 2 litros, né? Mais 2 a 3 garrafas de Coca-Cola, de Guaraná de 2 litros, ó, 6 litros, né? São 3 garrafas de Guaraná, de Coca-Cola de 2 litros. Já pensou? Agora vamos para as atividades. Aqui é um esqueminha, tá? Termine o esquema que começaram a ser feitos para sintetizar alguma das informações do fragmento do texto. Então, quem circula pelo corpo? Olha lá, quem circula? Quem que faz toda a circulação no corpo? Olha lá, ó. Circulação pelo corpo, o sangue. Né? E o ar? Ele vai aonde para a traqueia? O ar, ele faz o quê na traqueia? O ar, ó, por onde passa o ar, tá vendo? Então, aqui, ó, o ar passa pela traqueia. Aqui nós temos quem? O sangue possui substâncias. Que tipos de substância? Olha lá, ó. O sangue possui substâncias, como, exemplo, os nutrientes e quem mais? Olha lá, e o oxigênio. Então, aqui, oxigênio. Certo? Então, o sangue, ele possui substâncias que são o oxigênio e os nutrientes. Aqui, nós não sabemos o que é, que possui alvéolos. Quem que possui alvéolos? Olha lá. Quem possui alvéolos? Os pulmões. Então, aqui é pulmões. Olha como fica fácil. Então, os pulmões possuem alvéolos. E quem bombeia o sangue? Quem bombeia o sangue? Olha lá. Quem será? Ao bater, o coração funciona como uma bomba que impulsiona, que bombeia o sangue para fora dele. Então, aqui é o coração. Então, o coração, ele bombeia o sangue, certo? Essa foi a página 203. Agora aqui, ajude os estudantes a terminar o cartaz de estudo que fizeram sobre coração e pulmões. Comece escrevendo o nome das estruturas do corpo relacionada à respiração e à circulação indicada pelas setas. Esse aqui é a mesma coisa que esse aqui, ó, certo? É o mesmo desenho que você vai ter que colocar o nome, né? E depois, embaixo, vai escrever a explicação de cada um deles no bilhete, certo? Então, vamos lá. O primeiro aqui, quem que é? O nariz. Depois, o ar passa por onde? O que que seria esse aqui? A traqueia. E aqui, o que que
é esse aqui. Nós temos 2, que são o pulmão. Aqui, olha lá, né? São as, ó, o azulzinho são veias, o vermelhinho são artérias, tá? Então, esse aqui são as veias, os vasos, né? Vamos colocar direito, vasos sanguíneos, o coração, e aqui a artéria, essa maior artéria aorta. E aí, vamos colocar aqui. A artéria aorta é o quê? A artéria aorta, ó, vamos ver aqui, é um grande vaso sanguíneo do corpo humano, do nosso corpo. Então, aqui Então, olha lá, na artéria aorta, grande vaso sanguíneo do corpo humano. A traqueia, vamos ver a traqueia, ó. Traqueia é o tubo por onde passa o ar, né? Que entra no corpo. Olha lá, então é o tubo por onde passa o ar que entra no corpo. E os vasos sanguíneos? Olha lá nos vasos sanguíneos. O vaso sanguíneos é o tubo que percorre o corpo e que contém sangue. Olha lá, onde o sangue sai do coração, vasos sanguíneos, por onde o sangue segue o caminho de retorno do coração, né? Ele percorre todo o corpo, certo? São tubos que percorrem todo o corpo, tá? Aí nós vamos para a página 205. Escreva um resumo das informações que você obteve sobre o coração e os pulmões. Para isso, tente responder as perguntas abaixo, anotada por um estudante. Então, vamos ver, ó, meu resumo sobre o coração e os pulmões. Um título, então vocês vão colocar um título aqui, tá? Como são os pulmões? Então, vocês vão ver lá como são os pulmões. Os pulmões ocupam quase toda a cavidade torácica. E o pulmão direito é maior que o esquerdo. Então, vamos lá. Então, vamos ver aqui, ó, o título. Então, colocamos né? Como são os pulmões? Olha lá. Então, vamos fazer um resumo, né? Ó, os pulmões ocupam toda a cavidade torácica. Aqui eu não preciso falar que eu tenho um direito e outro esquerdo, que nós temos o pulmão, né? 2, e ele é um pouquinho maior que o esquerdo. Então, vocês veem que já está ali, né? É como um questionário. E aí, vocês vão escrever ali, ó. Ocupam toda a cavidade torácica e o pulmão direito é um pouco maior que o esquerdo. Como é o coração por dentro? Ah lá, o coração por dentro, ele é formado de paredes, né? As paredes são formadas por músculo, há 2 cavidades, então eu vou lá no coração, ó, possui parede formada por músculo,
Existem cavidades cheias de sangue, ó. 2 cavidades menores são chamadas de átrio, 2 grandes são chamadas de ventrículo. Então, eu posso colocar assim, né? Há 2 cavidades na parte de cima, chamada átrio, e 2 cavidades grandes na parte de baixo, chamada ventrículo. O coração possui paredes formadas por músculos. Por onde o ar passa quando inspiramos? Então, como que é? Olha lá na parte do ar. O ar entra pela boca ou nariz, passa pela traqueia e chega aos pulmões e aos alvéolos pulmonares, que é aqui, ó, tá? Então, o ar passa, né? Olha lá, ó. O ar entra no corpo, segue para os pulmões, né? Aí, o que acontece quando o coração bate? O coração funciona como uma bomba, não é bomba relógio, é aquelas bombas d'água, né? A bomba d'água, ela joga a água para fora, ela força, né? Ela impulsiona a água para fora, para a gente poder ter. A mesma coisa o coração, ela impulsiona o sangue para fora dele, do coração, para ir para o nosso corpo. Para onde vai o oxigênio de ar que inspiramos? O oxigênio passa dos alvéolos pulmonares para o sangue. Para onde vai o sangue que sai do coração pela artéria aorta? Então, olha lá. O sangue passa por todo o corpo, levando nutrientes e oxigênio. Então, toda essa parte aqui está aonde? Vocês vão achar, ó, aqui, tá? Em toda essa parte, certo? E com isso terminamos a página 205. Espero que tenham gostado sobre a gente saber um pouquinho mais como funciona o nosso organismo, o coração e pulmões. Até a próxima. Tchau, tchau.